Boa noite. Dentro da história de Jesus, da ressurreição, da morte, de todo o sofrimento dele, nós vamos encontrar personagens da luz e personagens da sombra. E Judas Iscariotes é um deles. E ele é um personagem que a gente precisa parar e pensar. Judas, quando no Evangelho de Lucas é citado o nome dos 12, é dito que Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Então ele não era traidor, ele se tornou um traidor. Por que Judas se tornou um traidor? Porque, na verdade, a gente fica diante do mistério da liberdade humana, das nossas escolhas. Quando a gente vai falar de um personagem, a fonte que a gente tem, quando se trata de ser bíblico, é o Evangelho. E o Evangelho diz que por que Judas traiu? Porque ele era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa e ele tirava e colocava dinheiro. Ele ficou muito incomodado quando foram lavar os pés de Jesus, quando foi Maria Madalena foi colocar aquele perfume, e ele falou: mas vai gastar esse dinheiro todo com isso? Aí Jesus disse: pobre sempre vocês vão ter, esse dinheiro está me preparando já para a sepultura. Então, quando Judas, era dito que ele preocupava muito mais com a questão do dinheiro, ele era um ladrão. Essa foi a grande motivação. Foi a grande motivação, ele foi atrás do sumo sacerdote e falou: quanto é que vocês me dão por ele? Se eu o entregar, quanto vocês dão? Eles combinaram: nós damos 30 moedas de prata. Vocês acham que isso passou despercebido por Jesus? Não. Jesus sabia exatamente o que estava amadurecendo no coração de Judas. Ele observou aquilo, ficou esperando, teve uma expectativa que Judas em algum momento iria desistir. Ele foi acompanhando Judas. Ele sabia por que Judas ia até ele, né? E quando ele está no horto, e quando Judas chega, ele fala: por que veio? Jesus recebe o beijo, e qual que é a última palavra com que Jesus chama Judas? Vocês se lembram? Jesus fala: amigo, por que viestes? Amigo. Foi assim que Jesus o tratou. Por que viestes, amigo? Jesus hoje continua sendo traído, não só por 30 moedas. Hoje tem formas mais fáceis de trair Jesus. Judas traiu o mestre, a cabeça. Nós, os seguidores, traímos o corpo. Se você trai o seu marido, você trai a Jesus. Se o seu marido te trai, trai a Jesus. Se o sacerdote não vive como deveria viver, ele trai a Jesus. Se o sacerdote, em vez de apacentar o rebanho, apacenta a si mesmo, ele trai a Jesus. Se eu estou falando aqui para vocês, mais preocupado com o que vocês vão achar do que com Jesus, eu estou traindo Jesus. É muito sério. São detalhes que a gente precisa prestar atenção, que ele continua sendo traído. É preciso pensar, né, que aquilo que Jesus disse: ninguém serve a dois senhores. Quem é o antideus? Que é Satanás? Nada, só sirva a Satanás se eu tiver um proveito. Se eu for ganhar ou algum dinheiro, ou for ter algum poder. Fora isso, eu não vou. O que Jesus fala em Mateus 6, 24 a 34? Ninguém serve a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Não se serve a dois senhores. Esse é o grande sedutor, né? Então, hoje o que o dinheiro vai nos seduzindo. Hoje o que o dinheiro, a prática do roubo, vai trazendo de sofrimento na vida humana. Basta olhar que hoje está escrito na primeira carta de Timóteo, né? Que o mal do mundo, a raiz, chama-se dinheiro. E se vocês avaliarem os grandes problemas hoje, se o dinheiro não for a raiz, ele está lá. É só vocês olharem a droga no mundo.
olhar quem ganha, qual é o benefício de deixar tanta gente viciada, e o que se entra de dinheiro. Uma prostituição, quanto de dinheiro? Olha a corrupção da política, olha as máfias, e olha uma coisa tão triste como a gente vê, que é a venda de órgãos de crianças, é o tráfico de órgãos. Nada disso a gente pode fechar os olhos, porque isso existe. Então, de tantas formas, Judas continua presente, traindo. Mas qual foi o grande pecado de Judas? O grande pecado de Judas foi trair Jesus? Não. O grande pecado de Judas foi não ter confiado na misericórdia de Deus. Esse foi o grande pecado. Só que Judas não sabia que Jesus era Deus. Ele sabia que ele era um homem justo. Nós sabemos que ele é Deus. Então isso aí nós perdemos de Judas. Judas se arrependeu. Tanto que ele julgou as moedas, não é assim? Ele vai lá, devolve e fala: eu traí sangue inocente. E os sumos sacerdotes falam: não temos nada mais com isso. E ele se desespera e vai enforcar. Pedro também nega. Mas Jesus procura o olho de Pedro, o olhar de Pedro para perdoá-lo. E eu tenho a impressão que quando Jesus fez a via crucis, ele procurou por Judas para o perdoar. E quando ele estava na cruz e pediu ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele não excluiu Judas dali. Ele não excluiu, porque a misericórdia de Deus sempre é maior. Então, mesmo a gente traindo a Deus, nós temos um ministério, nós temos o sacramento da reconciliação. Se é doce a gente experimentar Jesus como o nosso chefe, como o nosso mestre, como o nosso Senhor, muito mais doce é experimentá-lo como nosso Redentor. A questão é uma só: queres ficar curado? Foi o que Jesus pergunta àquele paralítico: queres ficar curado? De verdade você se arrepende dos seus pecados e quer mudar de vida? Queres ficar curado? Porque se você vier ao sacramento da reconciliação, é vida nova que vai começar. Então é preciso que a gente pense nisso. Queres? De verdade, Senhor, eu quero também entender que dentro de mim habita Judas, que eu também sou capaz de, na hora de escolher entre a lealdade e o interesse pelas minhas coisas, muito provavelmente eu vou escolher o interesse pelas minhas coisas. Eu quero muito compreender, Senhor, que todos nós temos a capacidade de poder decidir, de vender, de escolher, de trair, de acordo com aquilo que é bom para nós. E cada um de nós, tenha a possibilidade de escolher entre a possibilidade de poder ser seduzido pelo amor ao dinheiro, pelo amor aos bens materiais. A gente é seduzido, porque o dinheiro é enganador, o Satanás nos engana. Ele muda, fala: a sua segurança não está em Deus, a sua segurança está no dinheiro. Ele muda as virtudes teologais todas, ele é mentiroso e te deixa sozinho. Quando na Bíblia está escrito, na palavra de Deus, quem tem Deus, para Deus nada é impossível, o que o mundo te diz? Para quem tem dinheiro, nada é impossível. É assim? Mas Jesus fala assim para um homem: você, que ele fala: não, pode descansar minha alma, porque eu já acumulei muito, tem muita coisa guardada. Jesus fala: olha como é que você está pensando, e hoje a sua alma será chamada. Então, quando eu leio Judas, que a gente tive a oportunidade de reler, entender que Judas não foi o traidor, ele se tornou um traidor, e ver na nossa fragilidade da nossa caminhada, o quanto que o mundo pode nos seduzir, e em tantas situações da nossa vida nós podemos dizer sim ao mundo e não a Deus. Quantos momentos da nossa vida nós podemos trair Jesus por menos que 30 moedas, por muito menos nós podemos traí-lo.
Então isso é para que a gente possa pensar, quando eu vejo Judas, é pensar, voltar o holofote para nós, pensar os nossos pecados e falar, como é que eu quero continuar a minha caminhada? Será que eu tenho coragem de pedir a Jesus que me liberte daqueles pecados, que eu fico adiando, que eu não quero me libertar, eu quero continuar nutrindo aquilo? Eu não quero tomar uma decisão a favor de Deus, eu não quero de verdade me posicionar que eu creio, e por isso eu quero uma vida comprometida? Será que quando eu fico dividida entre o mundo e Deus, e assim uma hora eu faço uma opção por aqui, outra hora eu faço opção por ali, na dificuldade de nortear a nossa vida e fazer aquilo que precisa ser feito? Então é preciso que a gente, nessa quaresma, que a gente está tendo a graça de poder se encontrar de novo, na graça de poder celebrar, na graça de poder estar aqui para pensar. É hora de pensar como é que está a minha vida, diante dele, de verdade. Eu quero ser curado, eu quero de verdade não ser mais um traidor, mas de verdade eu quero reconhecer que eu peco, reconhecer a minha miséria, reconhecer a minha fragilidade e falar com ele, eu preciso da sua graça, porque sem a sua graça eu não consigo um passo, sem a sua graça eu não saio do pecado, sem a sua graça, aliás, eu nem reconheço que eu peco, eu acho até que eu não tenho pecado, mas até para reconhecer os meus pecados eu preciso da sua graça. Mas eu preciso reconhecer o meu pecado e falar, me cura, Senhor, me tira do abismo, me tira do buraco que eu estou, me tira dessa situação, assim como o Senhor pegou a mão de Pedro e tirou ele afundando das águas, assim como o Senhor tocou no leproso e falou, eu quero, seja curado, eu também quero ser curado, eu também quero me levantar, eu também quero caminhar depois, nessa Semana Santa, convertida, de verdade, com o olhar, que eu não me desvie dele para nada, com o olhar fixo na cruz, sabendo que ele é o único caminho, sabendo que ele é o único que é a verdade e a vida, que a minha segurança não está no dinheiro na conta bancária que eu tenho, mas somente em Deus. Então passar esse processo, a gente precisa da graça, porque senão a gente vai sendo seduzido pelo mundo e vamos trair Jesus. Então essa é o que ficou para mim nessa reflexão, o que realmente eu preciso pedir a Deus que me mostre os meus pecados, me dê a graça da confissão, e que Ele me mostre, que hoje eu possa perguntar para aquele Judas, aquele pequeno Judas, que está dentro de mim, da mesma forma que está dentro de cada um de nós, que a gente tenha coragem de perguntar para ele, Judas, meu pequeno Judas, aonde você está?